Olá, bem-vindos ao canal Zira Tem Fios. Eu sou a Nai e hoje nós vamos aprender a fazer essa peça, gente. Ela é um arraso. E é uma peça que me pediram muito, gente. Faz tutorial, me vende o passo a passo. Gente, no meu canal eu não vou vender nada. O canal é realmente para ajudar, ensinar e estar passando o meu conhecimento. Às vezes não sai na hora que vocês querem, mas vai sair. Então, foi pedido muito o tutorial dessa peça e está aí para vocês. No vídeo aula de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente as cores, mas vai sair este modelinho maravilhoso. Vem comigo? E hoje eu trouxe até que enfim, porque eu tive muita solicitação para fazer o tutorial dessa peça. Eu até peço desculpas porque eu demorei para fazer esse tutorial, mas aos poucos vai saindo, gente. Eu tenho outras peças também que o pessoal está me solicitando no canal e eu prometo que eu vou atender todos. Então essa peça aqui é uma peça que ela foi muito vendida aqui na praia onde que eu moro. É uma peça muito bonita, é uma peça que vocês vão fazer muito aí na região de vocês. Uma peça muito fácil, muito rápida de fazer e fica belíssima. E chega de conversa porque nós já demoramos para fazer essa peça. Para fazer essa peça, o que nós vamos precisar? Nesse caso aqui eu utilizei apenas duas cores, mas vocês podem estar utilizando as cores que vocês tiverem aí. Eu vou utilizar para essa próxima peça que eu vou fazer, que eu vou fazer uma peça um pouco diferente. Essas três cores, nós vamos precisar para a alça da nossa peça, para as duas alças, nós vamos precisar de duas pedras um pouco maiores, 4 de madeira menores, que vai ser nessa parte aqui. Vamos precisar de uma pedra um pouquinho maior para colocar no centro do nosso biquíni. As 4 ponteirinhas, que são a de pescoço e a para amarrar atrás. E vamos precisar de 2 argolinhas. Essas argolinhas, elas têm 2 centímetros, que é a peça que nós vamos colocar aqui na lateral. Então, vamos começar a fazer esse biquíni maravilhoso. Eu vou começar aqui com a cor azul. E começamos já fazendo o nosso anel mágico. Fazemos o anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer 12 pontos altos. Já contando então com essas primeiras três correntinhas que nós fizemos, vamos fazer mais 11 pontos altos aqui dentro desse círculo mágico. Então, terminem aí os 12 pontos altos e já voltamos para encerrar essa carreira. Terminado os 12 pontos altos, nós vamos encerrar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vou fechar um pouquinho o círculo mágico. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos, então fazemos 3 correntinhas. E dentro de cada ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, nós vamos ter dentro nessa carreira 24 pontos altos. Então, seguimos assim até o final dessa carreira. 2 pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Finalizei os 24 pontos altos nessa carreira, eu vou encerrar com um baixíssimo. Então, se vocês quiserem mudar de cor, nessa outra peça, então eu fiz somente 2 cores. Então, mudamos, a partir da segunda já mudei para essa cor crua. E depois, novamente, com essa cor que eu iniciei no meio. Nesse caso aqui, eu vou inserir a próxima, vai ser esse rosa, vou fazer uma carreira. Então, aqui nós já podemos cortar esse fio. E eu vou começar com o fio rosa. Nessa próxima carreira,
eu vou inserir no meio de um desses pontos altos da carreira anterior e vou puxar a nova cor e vou fazer 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, vai ficar 3 pontos altos. Vou dar uma laçada na agulha e vou pular 2 pontos altos. E novamente, vou fazer 3 pontos altos. Uma laçada na agulha, pulo 2 pontos altos, entro nesse intervalo e faço 3 pontos altos. E assim, eu vou fazer até o final dessa carreira. Finalizado essa carreira, nós já podemos fechar com um baixíssimo e cortar o fio. Então, eu já vou mudar a partir de agora para outra cor. Vocês podem ainda fazer naquele modelo anterior. Então, vamos fazer a nossa laçadinha para iniciar. Nós vamos entrar aqui, só lembrando que nessa carreira são 12 joguinhos de 3 pontos altos, pulando um espaçamento sempre de 2. Então, eu vou entrar aqui dentro de um desses espaços e vou puxar o meu novo fio. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso quadrado, vamos dar forma no quadrado para o nosso squarezinho, então. Então, vamos fazer 3 correntinhas, uma laçada na agulha e 3 pontos altos. No final, nós vamos terminar aqui com um leque. Então, vamos para o próximo espaço, vamos fazer uma laçada na agulha e fazemos 3 pontos altos. Uma laçada na agulha, no próximo, 3 pontos altos. Fizemos, então, dois joguinhos de 3 pontos altos e esse primeiro vai ser um lequinho. Então, no próximo, nós vamos fazer um leque, que serão 3 pontos altos. Duas correntinhas, uma laçada na agulha e mais 3 pontos altos. Então, fizemos um canto do nosso quadrado. Vamos fazer uma laçada na agulha e vamos fazer 3 pontos altos no próximo intervalo. Uma laçada na agulha e mais 3 pontos altos no próximo intervalo. O próximo intervalo, nós vamos fazer outro canto do nosso quadrado, que vai ser outro lequinho. Então, fizemos 2 depois do leque, agora vai ser um leque. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, já estamos fazendo o nosso quadrado. Nos próximos 2 intervalos, nós vamos fazer 3 pontos altos. E novamente, no próximo, nós vamos fazer o leque.
E vamos fazer mais 2 joguinhos de 3 pontos altos nos próximos 2 espaços. E vamos finalizar o nosso último, que nós começamos com 3, vamos fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço, onde nós começamos os 3 primeiros pontos altos, para fazermos um leque. E o nosso último quadrado, nossa última ponta do quadrado. Então, fazemos 2 correntinhas e encerramos o nosso quadrado. Então, notem que ele já começou o formato de quadrado. A próxima carreira, nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, ela vai aumentar, automaticamente vocês vão perceber que vai aumentar, vai ser 3 joguinhos de 3 conjuntinho e depois o leque. Então, já podemos fazer, dentro desse primeiro, nós já vamos fazer os 3 pontos altos. Então, fazemos 3 correntinhas e os 3 pontos altos, para começar o nosso primeiro quadrado da próxima carreira. Então, lembrando que aqui nós vamos finalizar com um lequinho. E vamos fazer 3 pontos altos no próximo espaço. E mais 3 pontos altos no próximo espaço. E mais 3 pontos altos no próximo espaço. Então, ele já deu um aumento nessa carreira. Se depois vocês quiserem fazer um tamanho maior, é só vocês seguirem com as carreiras. Ele automaticamente já vai aumentando um joguinho em cada carreira depois. E onde tem o lequinho, nós vamos continuar fazendo o lequinho, que vai ser o cantinho. E assim vocês vão fazendo até o final dessa carreira. Eu só vou fazer ainda essa carreira, porque o meu tamanho vai ser esse. Mas se vocês querem um espaço maior, um tamanho maior, é só continuar fazendo as carreiras depois. Então, vai ser assim, ele vai fazer agora novamente 3 joguinhos de 3 pontos altos em cada um desses espaços. E no canto, vocês vão fazer o leque para aumentar essa peça de vocês. E assim, vocês podem ir fazendo o tamanho que vocês desejarem. Eu vou terminar essa carreira e já volto para nós finalizarmos essa carreira e darmos início para nossa finalização desse square. Da nossa penúltima carreira, já vou encerrar, fiz as 2 correntinhas, vou na terceira e vou fazer um baixíssimo. Eu vou fazer um acabamentozinho no final com outra cor. Então, eu vou cortar esse fio. E vou começar. Essa próxima carreira, ela é só de pontos baixos. Então, nós vamos fazer ao redor da nossa, ó. Vou começar em qualquer lugar aqui. E vou começar fazendo um ponto baixo. Em cada ponto alto anterior, fazemos um ponto baixo. E no canto do nosso quadrado, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Que é para ficar bem bonitinho o nosso quadradinho. E já começamos no primeiro ponto alto da carreira, desse lequinho, nós já fazemos um ponto alto. E assim nós vamos fazendo até o final. Eu vou terminar e já volto. Eu já terminei a última carreira, olha como ficou bonito esse square. E ele vai ficar nessa posição, nosso biquíni, ele vai ficar nosso top, ele vai ficar nessa posição. Agora, nós vamos ter que fazer outro quadradinho desses para fazermos a nossa outra parte.
E já finalizei os meus 2 squares, os 2 quadrados, e vamos começar agora a montar o nosso top. Então, nós temos as duas argolinhas, que são de 2 centímetros de um canto para o outro, e nós vamos fazer pontos baixos dentro dessa argola. Essa argola vai ficar no canto onde nós vamos colocar a nossa alça da lateral do nosso top. Então, nós começamos fazendo, vou pegar uma agulha menor, não dá pra fazer com essa agulha, mas vocês podem pegar uma agulha menor se vocês quiserem. Estou usando a agulha número 3, que é a agulha que eu usei para crochetar, e vamos fazer pontos baixos todo ao redor dessa argola. Eu vou finalizar para fechar bem, então façam bastante pontos baixos para ficar bem fechadinho essa argola. Já finalizei os pontos baixos ao redor da argola e vou fechar com um baixíssimo. Agora, vocês vão pegar uma agulha de tapeceiro, qualquer agulha que vocês tenham lá, porque nós vamos costurar na lateral do nosso top essa argola. Então, nós vamos cortar esse fio, mas vamos deixar um pedaço de fio para que a gente possa costurar. Nós já costuramos direto e já fazemos uma vez só, para não ter que cortar ali e depois novamente colocar fio para costurar a nossa argola. Então, deixei um tantinho de fio e eu vou prender no canto, costurando. Eu já fiz os acabamentos, então vou colocar a linha. Vocês podem forrar esse top depois se vocês quiserem, mas ele fica bem fechadinho. Depende de quem vai usar, se sentir mais confortável com o forro, vocês podem colocar um forrinho aqui atrás, colocar um tecido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que prender. Aqui é importante, pessoal, vocês prenderem bem, porque isso aqui vai ser amarrado atrás nas costas da cliente ou de vocês. Então, tem que estar bem preso essa argola. Então, vocês coloquem ela pra dentro, porque aqui é só pra passar depois a nossa alcinha. Então, podem costurar prendendo bem essa alça. Se vocês usarem, como eu estou usando uma outra cor, então cuidem para não aparecer essa cor na parte branca. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar fazer vários pontinhos para costurar, para ficar bem preso. Façam bem bonitinho para ficar bem feitinho. E podem ir costurando. Eu vou costurar a minha argola e já volto com elas, as duas argolas costuradas. E agora nós vamos começar a fazer a alça do nosso top. Nós vamos pegar para amarrar no pescoço, nós vamos pegar o fio e vamos fazer 4 fios de 3 metros. Então, vocês vão pegar a linha de vocês e vão medir. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vocês vão pegar o fio e vão dobrar. Por exemplo, aqui vamos supor que aqui tenha 3 metros. Então, nós vamos virar ele para 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, ele vai ficar em 4. Vamos ter que fazer para ficar mais grossinha a alça. Então, vamos fazer em 4. E aí, vocês cortam e vamos começar a crochetar. Então, eu vou pegar com a minha cor que eu vou usar para fazer a alça, que é o rosa. Eu já fiz então, meu fio já está com 4 de 3 metros. E eu vou começar a fazer a alça. Para fazer a alça, então, nós temos aqui na lateral, vamos pegar na parte de cima, sempre cuidar para ele estar do lado certo, do lado direito.
Então, aqui nós vamos começar puxando. Então, como ele ficou, nós vamos pegar a parte que não tem o corte do fio, que ele tá inteiro. E nós vamos puxar pra dentro. E aqui, nós vamos inserir as nossas pedras. Que vai ser o detalhe da nossa alça. Então, nós vamos inserir, vou inserir a maiorzinha. E vou inserir a última. Então, já inserimos os detalhes da nossa alça. Agora, nós vamos puxar o fio e vamos começar a fazer as correntinhas da nossa alça. Então, vocês puxem, deixem bem firminho, não muito apertado, para ele não ficar dobrado aqui as pedras. E vamos fazer uma correntinha para fechar. Então, vocês verifiquem se tá bem firminho, para não ficar ter muito espaço aqui atrás. Então, apertem, dêem uma apertada. E quando tiver bem firminho, vocês podem começar a fazer as correntinhas. Então, vou deixar a minha, porque ela vai ter uma folguinha depois. Então, deixar um pouco apertado. E podem começar a fazer as correntinhas. E vão fazendo até o final do fio. Que daí ela fica uma alça mais grossinha, fica mais firme, não vai machucar. E vai prender bem. Então, eu vou fazer as minhas e já voltamos. Eu já estou finalizando a minha alça. Já vou colocar a ponteira. Coloquem a ponteira para dentro das correntes e deem um nó. Podem dar um nó onde vocês fizeram a correntinha, para ficar bem grossinho, para não cair essa ponteira. Dão uma apertada, para ficar bem apertadinho esse nó. E podemos cortar o nosso fio. E está pronto. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E já volto para fazermos a parte lateral das alças. Então, já fiz as duas alças. Ela deu 60 centímetros, que é o suficiente para amarrar no pescoço. Se vocês quiserem fazer uma alça um pouco maior, pode ser feito. Então, agora nós vamos fazer a nossa lateral. Vai ser a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui agora, ao invés de fazer 3 metros, 4 fios de 3 metros, nós vamos fazer 4 fios de 4 metros. Então, ela vai ser um pouquinho maior, a lateral. E nós vamos colocar da mesma forma que nós fizemos na parte de cima. Só que agora, nós vamos fazer sem colocar pedras nesse local. Então, nós vamos puxar o fio, os 4 fios, e vamos começar a fazer as correntinhas. Então, vai ficar até o final. Vocês pegam os 4 metros e vão fazendo. Eu só fiz uma demonstração. Eu já vou fazer as minhas correntinhas, vou separar os 4 metros e vou fazer na lateral a corrente. Já separei os meus 4 metros de fio. E vou começar a fazer as correntinhas para amarrar o cordão na lateral. Então, vou puxar por dentro e vou começar a fazer. Dei uma firmadinha para não ficar solto esse primeiro ponto, né? E vamos fazer as correntinhas até o final desses 4 metros de fio. Já finalizei a nossa alça lateral, já coloquei a ponteira também. Vou fazer do outro lado. Já está quase pronto. Vou fazer a alcinha deste lado
E depois voltamos para fazer a parte do meio do nosso top. E já estamos aqui para finalizar o nosso top. Então, agora nós vamos colocar essa pedra na parte central do nosso top e já vai ficar 2 franjas, uma de cada lado. E vamos colocar as franjas na parte de baixo. O tamanho da franja e a quantidade de fios que vocês vão utilizar fica muito a critério do gosto de cada um. Eu vou utilizar, para o fio que eu vou inserir aqui no meio, eu vou pegar 4 fios. Então, as cores também fica a critério de vocês, quiserem usar só uma cor do top, ou nesse caso eu fiz 2, eu usei as 2 cores na franja. E nesse eu vou usar as 3. Então, eu vou usar 4 fios para fazer, vai ficar um total de 8. Para essa parte central, para amarração, eu peguei 4 fios de 1 metro cada um. Então, são 4 fios, eu peguei e vou dividir no meio, vai ficar 50 centímetros cada lado. Eu vou inserir esse fio na nossa pedra. Vou centralizar e vou colocar no meio desses quadrados. Sempre cuidem para que as suas peças estejam certas na parte direita da peça. Então, vou colocar dentro desse outro canto do meu quadradinho e vou puxar para a parte de trás. Da mesma forma, nós vamos fazer deste lado. Vamos separar bem certo a quantidade de fio cada lado. A mesma distância. E vou virar a peça para amarrar. O primeiro nozinho, nós vamos dar um nó que fique bem firme, sem estrangular demais, para que a pedra fique bem bonita aqui na frente. Então, ela vai sim unir as 2 partes. Então, nós vamos dar um nó bem apertado, bem firme, e vamos fazer o segundo nó. Vou apertar novamente e vou fazer o outro nó. Esse nó nós já vamos fazer bem apertadinho, para não ficar muito grosso. E para garantir, nós vamos fazer mais um nozinho. E apertem novamente bem. E está pronto. Então, vai ficar, cada lado nós vamos ficar com 8 fios. Cada franja tem 8 fios. E, então, é só cortar essa parte do meio aqui e medir bem certinho, para que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Então, nós vamos cortar onde ficou dobrado e depois nós cortamos certinho para ficar o mesmo tamanho. É importante que agora vocês vão colocar as outras franjas. Para outras franjas, eu já peguei 48 centímetros, porque dividido no meio ele vai ficar fazendo o nozinho mais ou menos os 20 centímetros que eu pretendo fazer para essa peça. Então, importante que cada peça de vocês meçam certinho o tamanho que vai ficar da pedra até o final, e vocês têm que fazer todas as outras no mesmo tamanho, para não ficar diferente. Então, todas as franjas ele vai ficar um sentido de pontas, mas sempre do mesmo tamanho. Então, qualquer coisa, se ficou um fio mais comprido ou outro, depois na hora de vocês finalizarem, vocês cortem o fio certinho, para ficar bem certinho. Então, aqui eu já separei os outros fios para mim começar a colocar aqui na parte de baixo. E vou inserir de trás para frente. Deixem bem certo as pontas, para que não fique uma mais ponta mais comprida, a outra e vou puxar os meus fios. Podem pegar a agulha para auxiliar para puxar esse fio. E vou puxar por dentro. E assim vai ficar a nossa franja.
Depois vocês meçam certinho para ficar o mesmo tamanho. Na outra peça, eu coloquei 6, além dessa do meio central, eu coloquei 6 franjas nas laterais, 6 aqui e 6 aqui, e aqui da mesma forma, desse outro lado. Eu vou colocar as franjas no meu top e volto para mostrar para vocês como que ficou. E finalizamos então esse nosso top maravilhoso. Nesse top eu decidi colocar 7 do lado de cá, então nessas laterais vai ter 7 franjas e na parte interna 6. Eu resolvi colocar uma no outro top, eu não coloquei, então agora eu coloquei nessas, bem no cantinho aqui, eu coloquei uma franjinha a mais, para ficar bem fechadinho. Eu usei um intervalo de 1 ponto baixo, para ir separando eles, e ficou assim, ficou maravilhoso, não é mesmo? E essa foi a peça que nós produzimos hoje no nosso vídeo aula. É uma peça muito linda, uma peça muito rápida de fazer, vai pouquíssimo fio, e é uma peça que fica um arraso, fica muito linda. Os detalhes dela é maravilhosa. Então, se vocês realmente gostaram do conteúdo, comentem, compartilhem. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo mais conteúdos. Eu vou estar produzindo alguns materiais, alguns tutorial de peças que eu já postei aqui no canal. O pessoal está me pedindo para colocar o tutorial. Então, nos próximos dias vai ter mais tutorial para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!